Olá Brasil, muito obrigado você que me acompanha. Quarta-feira, dia 3 de dezembro. Eu gosto sempre de mostrar minha plaquinha que eu preparo aqui para gravar, para mostrar para você que nós estamos aqui no dia de hoje para trazer essas informações que estão abalando Brasília. Morte, né? Brasília em luto e uma decisão do Alexandre de Moraes. Amigo, parece que essas notícias quando chegam pra gente aqui, a gente pede para nem divulgar. Sabe, eu olho e eu falo, não. Mas aí eu lembro que eu tenho compromisso com você. Porque deste lado aqui é apenas um comunicador. Mas com compromisso com milhões de seguidores. Porque só o meu canal no YouTube, o Giro de Notícias, eu tenho 1.300.000 inscritos. No vlog do Giro de Notícias, 400.000. E no Facebook, 312.000 pessoas. Então eu sei que as pessoas esperam, no mínimo, uma clareza daquilo que eu vou falar. Mas é tempos sombrios. No outro vídeo que eu fiz hoje, no canal Giro de Notícias, que postou também no Facebook, eu falei sobre o Supremo Tribunal Federal decretar sigilo absoluto no caso do banqueiro. Nem foro privilegiado o cara tem. Como é que pode acontecer uma coisa? Ah, não, é porque citou um deputado e aí o cara teve foro privilegiado. Não, amigo, não. Essa decisão que eu vou colocar para você agora do Alexandre de Moraes é algo estarrecedor. É algo que a gente pergunta para Deus se isso é verdade. E eu oro pelo Alexandre de Moraes. Mas espera aí, não vai me criticar não. Eu oro conforme a Bíblia me ensina. Você lembra quando Davi orava? Né? Olha lá, vai lá em Salmos. Eu peço para Deus, Deus, o Alexandre de Moraes é teu filho, amado, querido por ti, pai, é teu filho, é criatura. Leva. Eu oro. E Deus conhece o meu coração. Porque a questão espiritual ela é individual. Você não vai nunca saber a minha, eu nunca vou saber a sua. Mas Deus conhece, assim, ó, as camadas do nosso coração. E esse é o meu pedido profundo e não estou desejando morte, não. Não. Estou pedindo misericórdia. Porque a coisa está ficando feia demais e você vai entender o que eu vou falar. As duas notícias que eu vou trazer para você aqui, elas são estarrecedoras. Eu vou pedir para você que está junto comigo, para você dar o seu like, para você compartilhar. É importante, sabe o joinha aí? Para você dar o seu like, dá o like. E compartilha naqueles grupos do WhatsApp que você faz parte. Vem para cá junto comigo. Compartilha nos grupos do WhatsApp, leva para outras pessoas. Vamos despertar o Brasil. Você está sabendo que amanhã, dia 4, começa a paralisação dos caminhoneiros. Está todo mundo sabendo, né? A coisa tá ficando feia, o movimento tá crescendo cada vez mais e durante todo o dia eu vou atualizar você, tá bom? Mas agora é hora de você fazer a sua parte. Você dar o seu like, você compartilhar e você se inscrever no nosso canal. Eu posso contar com você? E claro, muito obrigado você que tá aqui junto comigo. Deixa para mim aqui o local onde você está me assistindo, porque eu quero contar com você. Em 30 segundos... eu vou falar dos produtos da empresa RPN, porque o mês de novembro foi um sucesso total. A empresa RPN vendeu muitos produtos na Black. Acabou, né? Acabou a Black. Só que hoje temos queima de estoque. O que é isso, Alberto? Sobraram alguns produtos do estoque da Black. Não é o mesmo desconto da Black. Quem aproveitou, aproveitou. E eu falei. Mas ainda você não vai pegar o reajuste que está para poder ser colocado. O melhor produto para o cabelo é esse aqui. Hair Cap, Hair Elixir e a ampola da linha Vitagor. Se você ouvir falar da linha Vitagor, ela tem o selo da empresa RPN, ela é certificada e testificada pela Anvisa, não que eu sou a favor da Anvisa, mas passa por lá. E os laboratórios e os químicos são todos licenciados. É um produto seguro. Aliás, é por isso que a empresa RPN garante que o produto funciona. Se você quer acabar com a tua autoestima, tá aqui, ó, meu antes e depois. Eu gosto de colocar para você ver que não é milagre, para você entender que o produto funciona de verdade. É um produto que você faz um tratamento e seu cabelo volta a crescer. Para homens que estão careca há muito tempo, tá com o cabelo caindo, e para as mulheres que estão com o cabelo caindo.
Este é o produto para recuperar seu cabelo. Passa a mão no telefone agora, liga para 0800 355 3000. A RPN resolveu abrir para acabar com esse lote que está lá. Chega um novo, aí o preço muda. Então, se você quer aproveitar, 0800 355 3000, ligue agora, chama no WhatsApp, você vai ser bem atendido. Assim como você pode comprar o cavalo negro. Eu já disse, a minha vontade era ter condição e dar cavalo negro para todos os homens do Brasil. Por que, Alberto? Porque isso aqui aumenta a testosterona do homem, de forma natural. E o Brasil precisa de macho. O Brasil precisa de homem para defender essa nação, poxa. Olha quanta coisa está acontecendo aí. É isso aqui, ó. Virilidade, disposição. E naquele momento íntimo, você vai estar lá junto com a tua esposa. Impecável. Essa é a palavra. Artrite, artrose, reumatismo, dor na lombar, nervo ciático, fibromialgia, bico de papagaio, hérnia de disco, você tem que dar adeus a isso. Só que você tem que apostar em você. O produto é esse aqui, ó. É o Curcumã. É o melhor produto que tem no Brasil para acabar com as dores. Essa queima de estoque é válida para hoje. Você passa a mão no telefone, liga para 0800 355 3000, vem junto comigo, faz um bom negócio, eu tenho certeza que você vai gostar. Depois você dá o teu depoimento aqui, tá bom? Chegou a hora de mostrar as notícias. Eu vou falar da morte que teve da ministra do Supremo, mas antes eu quero falar para você dessa notícia aqui, que meu amigo, minha amiga, me fez olhar e fazer uma pergunta que às vezes eu não gosto de fazer para Deus. Por que, Deus? Por quê? E eu vou te contar no meu íntimo sentimento. O meu total íntimo sentimento. A matéria da Revista Oeste, que é um excelente portal para você se informar, Revista Oeste, Hora Brasília, no Centro da Política que tem no Instagram, são excelentes portais para você se informar. Ela traz a informação que o Alexandre de Moraes acabou de condenar um homem com câncer a 14 anos de prisão no dia 8. O ministro do STF fixou a mesma pena a um aposentado de 62 anos que tem, conforme advogados, pensamentos suicidas. Eu tenho um livro aqui na minha estante, não vai dar para você ver agora, mas de nazistas, de terroristas, de torturadores pelo mundo afora. Se você traz isso para a atualidade de hoje, evoluindo para o ano de 2025, você não encontra uma bárbare dessa. E por que eu falo do meu íntimo sentimento? Porque a minha mãe faleceu de câncer há 24 anos atrás. Há 23 anos atrás. A minha mãe faleceu de câncer. E eu vivi os últimos 6 meses com a minha mãe, lado a lado, dando comida para ela, comprando as coisas que ela queria comer, fiz tudo para minha mãe. Eu sei a dor do câncer. Eu estive do lado da mulher que eu mais amei na minha vida, que foi a minha mãe, que deu a vida por mim. Quando eu vejo alguma coisa dessa aqui, quando eu vejo uma notícia dessa, eu pergunto o que esses frouxos desses senadores estão fazendo em Brasília. Vocês são frouxos, vocês são uma vergonha. Eu deveria falar muito o nome, mas vou respeitar quem me assiste. Porque isso aqui é grave, olha o que diz a matéria. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal votou para condenar mais 22 pessoas dia 8 de janeiro. Nesse julgamento participam apenas integrantes da primeira turma. Por isso, ainda falta posicionar Carmen Lúcia, Cristiano Zanin e Flávio Dino. Os membros do colegiado avaliam o caso em plenário virtual. A sessão vai acabar depois de amanhã, dia 5 de dezembro. Entre os réus que podem ser sentenciados está Silvio Melo Rocha, advogado de 55 anos, diagnosticado com câncer hematológico, insuficiência coronária, fibrilação arterial e transtorno misto ansioso e depressivo. Moraes fixou uma pena de 14 anos. Residente em Monte Azul, Minas Gerais,
Rocha está em tratamento permanente e precisa de autorização judicial a cada deslocamento em virtude da tornozeleira eletrônica. Também recebeu voto pela condenação Jair Gonçalves Silva, 62 anos, para quem Moraes estabeleceu uma pena de 14 anos. A defesa já alertou o risco de suicídio devido a problemas psiquiátricos. Em uma peça de 2023, o advogado citou outras enfermidades, entre elas trombose venosa profunda, insuficiência cardíaca e hipertensão arterial. Atualmente, o idoso responde ao processo em regime domiciliar. Outro réu com voto para condenação é João Cláudio Tosi, técnico eletrônico de 48 anos, para quem Moraes determinou 14 anos de prisão. Conforme seu depoimento, Tosi entrou no Palácio do Planalto depois de ser atingido com spray de pimenta usado pelos policiais. Ele negou ter participado de depredação. Já Basílio Batista, técnico de saneamento de 55 anos, recebeu o voto. Por 14 anos, Moraes havia liberado o réu no início do processo e Batista sustenta que não participou do caso. E aí, isso aqui continua, isso aqui continua, isso aqui continua e parece que nada acontece. Amigos, eu sou uma pessoa do bem. Eu estou aqui apenas como um comunicador porque, apesar de não acreditar mais na Constituição, eu ainda penso que teremos uma luz no fim do túnel, que o artigo 5º e o artigo 220 será mantido. É esse direito de expressar essa indignação. Essa situação de dizer, poxa, isso aqui não pode mais. Mas eu quero contar com você do outro lado. E quero trazer a notícia também que a ministra aposentada do STJ, a Suzete Magalhães, morre aos 76 anos. O velório será no Distrito Federal. A ministra aposentada no Superior Tribunal de Justiça, a Suzete Dumont, morreu nesta segunda-feira em São Paulo, onde passava por um tratamento médico. A causa da morte não foi divulgada até a última atualização dessa reportagem. O velório acontecerá na sede do STJ em Brasília. Brasília está em luto, inclusive, tá? Brasília está em luto por causa disso, inclusive. Uma mulher que representou muito o STJ. A missa é uma missa de corpo presente às 14h30, deverá dar sequência às homenagens, que será sepultada às 17 horas na ala do Pioneiros do Cemitério Campos, em Asa Sul. Depois que morre, amigo. A minha mãe dizia, falei da minha mãe, vou falar uma coisa que a minha mãe dizia. Minha mãe sempre dizia para poder respeitar as pessoas. Respeite as pessoas. Respeite as pessoas. E ela dizia, só não tem jeito para a morte. Pro resto, tudo tem jeito. Da pauta do roteiro, que é a coluna de hoje do Álvaro Costa e Silva na Folha de São Paulo. Ele está muito revoltado com você, né? O título do artigo é Que Segredos Esconde Alexandre Ramagem? E já começa o texto também com perguntas. Que segredos e mistérios esconde Alexandre Ramagem? Que tipo de vantagem ou chantagem ele tem na manga? E aí ele afirma que o Ramagem está leve e solto, curtindo a vida doidado em Miami. Rapaz. E aí termina esse amontoado de conjecturas da seguinte forma. Na bagagem, Ramagem levou dados sensíveis de segurança e defesa nacional. E sabe-se lá mais que rol de podres, após o período espionando tanto adversários quanto aliados. Então aí eu juntei Quem falou isso? Álvaro Costa e Silva na Folha de São Paulo. Então, eu acho que ele tá irritadíssimo. Eu acho que a gente já pode deixar aqui um recado para a PF, para Alexandre de Moraes, para colocá-lo na milícia digitais, porque ele está dizendo, ele disse que existem podres do Alexandre de Moraes a serem descobertos. Ele está acusando o Alexandre de Moraes. Não, e depois Vocês perceberam? Não está nem em Miami, nem por cima. Eu percebi isso. Ou seja, na declaração dele, os podres existem. Existem. Mas peraí. E poderiam estar sendo usados para chantagem. A imprensa está dizendo abertamente. Na semana passada foram Malu Gaspar e Pablo Hortelado. Já houve, mas assim, por baixo, uma dezena de artigos e editoriais admitindo. Mesmo mote, Ramalho. Uhum. Olha, tudo bem, houve abusos, arbítrios e ilegalidades, mas foi por uma boa causa. A Malu Gaspar usou, inclusive, essa expressão, sem aspas, tá? Boa causa. Agora que o golpismo foi derrotado, que o bolsonarismo, que o Bolsonaro foi derrotado, vamos voltar à normalidade. Quer dizer, é uma admissão
de que houve uma série de ilegalidades, de inconstitucionalidades, e que a turma da imprensa achou normal e achou que valia a pena porque era contra os inimigos deles, né? Agora que os inimigos deles foram derrotados, vamos voltar à normalidade. É a mesma coisa que está escrito aqui. Isso é um absurdo, Lacombe. Bem ressaltado pelo Max. Ou seja, eles não têm domínio da língua portuguesa. O cara fez entrega. uma série de acusações contra a STF nesse texto. Por que eu estou dizendo que a Venezuela está quase se tornando um Brasil? Porque não há comparação com o que está acontecendo aqui e a gente precisa despertar o nosso público para isso. Eu desafio alguém me dizer de alguma cantora gospel presa na Venezuela. Aqui aconteceu. Aqui aconteceu. Eu desafio alguém me mostrar um deputado preso na Venezuela por se manifestar na internet. Aqui aconteceu. E olha, são 10 anos de prisão sem direito à progressão de regime. Lá, o deputado venezuelano preso em mandato foi o Juan Requesens. Ele foi preso por conta de um ataque com drones onde foi jogado bombas, militares foram machucados. E ele foi acusado e preso, em detalhe, tá? Foi solto logo em seguida, a família teve acesso a ele preso e ele foi solto num acordo que o governo fez com a oposição e soltaram vários opositores. Você vê a tirania brasileira fazendo acordo com a oposição para soltar preso? Você não vê. Alguém já chamou o Girão, a Silvia, para conversar, para soltar os presos políticos no Brasil? Isso não acontece no Brasil. Portanto, a tirania brasileira, ela é hoje muito pior do que a tirania venezuelana. Só que a gente tem uma imagem de que a tirania venezuelana é muito pior. Não é não. Se você for analisar o que está acontecendo no Brasil e começar a contabilizar, inclusive, as penas, a pena dessa moça foi de 10 anos, a pena da Débora é de 14 anos e tem penas de 17 anos no Brasil. Se você for contabilizar a quantidade de presos políticos hoje no Brasil, o que está acontecendo no Brasil, não dá para comparar. O Lula, em comparação ao Maduro, é simplesmente muito pior. Ele é um tirano muito pior do que o Maduro. O Maduro, perto da Suprema Corte Brasileira e do Lula, ele é quase um democrata. Essa é a realidade brasileira. Por isso que é importante dizer, a Venezuela, ao aprovar esse tipo de ação que prende opositores por comentários de internet, está começando a se tornar um Brasil. E mais, tá? Só mais um detalhe. Lá, eles utilizam coletivos venezuelanos. Compare com as facções criminosas que tem no Brasil. E olhe o número de mortos produzidos por elas. E olhe a quantidade de áreas que essas facções dominam. A gente tem mais de 25 milhões de brasileiros que vivem sob a égide do narcotráfico. Portanto, a ditadura brasileira, a tirania brasileira é muito pior do que a venezuelana, Serrão.
Quem está roubando aposentado, tá certo? São exatamente Silêncio, por favor. vocês. Vamos aguardar o governador. Então, é o PT, exatamente, que foi o mais comemorado na eleição do Lula. O presídios do Brasil entraram em festa, a euforia total. Ah, quem é que está governando? Quem está governando o governo? Quem é presidente do Banco Central? Quem é que tem o COAF na mão? Não somos nós governadores, não. São vocês. Por que vocês não identificaram esse problema aí do Banco Master? Por que não identificaram o problema? Como é que nós vamos identificar o problema do carbono oculto se nós não temos COAF? Nem eu, nem o Tarcísio temos como acessar COAF. Demora um mês para dar uma resposta. E vocês têm lá o COAF na hora. Então, quem tem envolvimento com esta situação toda, quem está roubando aposentado, tá certo? São exatamente Silêncio, por favor. vocês. Vamos aguardar o governador. Então, é o PT, exatamente, que foi o mais comemorado na eleição do Lula. O presídios do Brasil entraram em festa, a euforia total. Ah, é o Lula, fez o L. O presídio do Brasil fez o L. Então, meu amigo, se nós não derrotarmos vocês na próxima eleição, aqui vai ser um narcotráfico, uma Venezuela instalada no país, tá certo? Essa é a grande realidade, com todas essas mudanças que o nosso relator vai fazer. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço enorme. Em que período da história o PCC, o Comando Vermelho, cresceram como cresceram? E se exportaram e ganharam o Brasil inteiro? Quem era presidente da República? Quem era o governador de São Paulo naquele tempo? E por que essas pessoas que passaram por lá nunca conseguiram resolver problemas como a Cracolândia? E com que respaldo as pessoas agora vão comentar alguma coisa? Graças a muito trabalho, São Paulo tem o menor indicador de homicídios da história. Tem o menor indicador de roubos em geral, menor indicador de roubos de veículos, menor indicador de roubo de carga, menor indicador de latrocínio da história. Então me parece que a percepção de segurança vai acompanhando. A Cracolândia era uma chaga de 30 anos, não está mais lá. E os comerciantes estão voltando, as pessoas estão voltando, a circulação no centro de São Paulo está voltando. Antes de falar da segurança de São Paulo, a gente tem que falar da segurança de determinados estados da federação, onde a organização criminosa escreve vaza na porta da casa da pessoa e a polícia militar do estado ainda ajuda a pessoa a fazer a mudança. Infelizmente isso está acontecendo. E aí o governo reage. O marqueteiro diz, olha, vocês estão perdendo pontos na segurança pública, vocês não têm projeto. Aí manda uma PEC da segurança que nada mais é do que a constitucionalização do SUSP. Qual a novidade? Aí agora, depois da operação contenção, olha, precisamos fazer alguma coisa, manda pra cá o PL antifacção. É como a gente fala nas Forças Armadas, eu fui do Exército há muito tempo, corneteiro toca alvorada, acorda, porque são 3 anos para mandar produtos que não são os melhores. O que o Derrite fez, por exemplo, no PL antifacção, foi incorporar 11 tipos penais, entender o efeito social do crime organizado, que eles agem como se fossem terroristas, porque eles dominam o território, eles impõem a lei própria e o cidadão não aguenta mais isso. Aliás, para quem não sabe, o Derrite incorporou a sugestão da Receita Federal que tinha sido tirada do Ministério da Justiça. Sabiam disso? E o Derrite incorporou aquilo que foi pedido pelo próprio Ministério Público. Dizer que nunca se buscou andar de cima é falso. Se buscou andar de cima na fraude do INSS, que é sabotado o tempo todo pela bancada do governo, no caso André Vargas, no escândalo dos leitos, no rombo do Postales, na Operação Acrônimo, no Bancop, na Lava Jato, no Mensalão, no Petrolão. Vou parar por aqui, porque tem muito escândalo aqui pra gente comentar. Para quem acompanhou de perto a Operação Carbono Oculto e a Operação Poço de Lobato, viu que elas começaram no estado de São Paulo. Quem entrou com as ações de bloqueio de bens foi a Procuradoria-Geral do Estado, 7,6 bi na Operação Carbono Oculto e 8,9 bi na Poço de Lobato. E aí as pessoas vêm falar bobagem, porque não conhecem o assunto. Como falam bobagem sobre valorização da Força Policial de São Paulo. Em 4 anos, de 22 até 25, 45% para a Polícia Civil e para a Polícia Militar na média, 54% para a Polícia Penal na média. O impacto de mais de 6 bilhões de acréscimo na despesa de pessoal da Secretaria de Segurança Pública. Mais de 2 bi de investimentos, mais de 2.600 viaturas, mais de 200 instalações reformadas. Olha as operações Big Mobile que estão sendo feitas em São Paulo, cada operação com 10 mil, 11 mil celulares apreendidos. Celulares que estão sendo devolvidos para as vítimas. Olha o que nós estamos fazendo, acompanhando agressores de mulheres usando a tecnologia, usando, por exemplo, o tornozelamento. Bandido agride uma mulher, é feito um boletim de ocorrência, tem uma medida protetiva, a gente tornozela aquele criminoso e passa a monitorar ele por geoprocessamento, e quando ele chega perto daquela mulher que tem a medida protetiva, dispara o alarme e a gente pega esse sujeito. Porque a gente resolve as coisas com vontade, como a gente resolveu o Cracolândia. Estava lá 30 anos. Quem passou por lá e não resolveu? Nós resolvemos. Quem permitiu o crescimento do PCC? Nós estamos combatendo. Nós estamos partindo para a asfixia financeira. A gente está fazendo o que não tiveram coragem de fazer.
né? Porque São Paulo é um estado que valoriza a segurança pública, por isso nós contratamos 7.500 policiais civis, 11.000 policiais militares, e é por isso que a gente defende o PLP do devedor quanto mais, que a gente sabe que é importante, é por isso que a gente veio aqui propor, e é por isso que nos nossos estados nós estamos fazendo a diferença, porque aí a gente leva a segurança pública a sério. Aliás, ao invés de ter 40 ministérios, era bom extinguir um monte deles e criar o Ministério da Segurança Pública. Muito obrigado pelo convite e tenho certeza que o trabalho feito por essa comissão vai ser o melhor trabalho possível. Em primeiro lugar, 40 minutos é uma obra. É uma obra. É uma obra. Ah, que delícia! E isso coloca o Brasil numa sinuca de bico. De um lado, o governo Lula não quer desagradar os americanos, como diz a reportagem, do outro não quer abrir mão de um dos seus principais aliados, que é o Maduro. E que o Lula está disposto a receber criminosos de esquerda no Brasil, todo mundo sabe, afinal foi ele que deu asilo a Nadine Heredia, a ex-primeira-dama do Peru, que foi condenada a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro, algo que o Lula entende muito bem. Então, a pergunta fica, Lula vai receber Maduro caso seja necessário? E o mero fato dessa dúvida existir e do PT estar dando essas declarações, etc., isso mostra como há uma incompatibilidade entre o Brasil de Lula e os Estados Unidos de Trump. E essa impossibilidade, ela torna impossível qualquer resolução de longo prazo entre os dois países. Lula pode falar com Trump ao telefone, mas e você pode ter distensionamentos temporários. Inclusive ontem eu antecipei, participei do podcast do The Investors e avisei que essa ligação aconteceria, né? Mas você tem um problema de incompatibilidade de visões para o mundo. Então o Brasil, nesse momento, pode ser que a razão para o distensionamento entre Trump e Lula esteja sendo influenciada pela prioridade americana na questão da Venezuela. Trump sabe que, ao acenar para o Lula, coloca Lula nesta posição que ele está atualmente, onde ele não pode dar o apoio integral à Venezuela, que ele poderia e que teria feito meses atrás, porque há a expectativa de uma negociação com os Estados Unidos na questão da tarifa. E há de admirar a capacidade de negociação do Donald Trump. Não é tão surpreendente para mim, não deveria ser tão surpreendente para mim, que já estive do outro lado negociando pessoalmente com ele algumas vezes, mas nunca deixa de me surpreender, porque quando houve o anúncio das tarifas para o Brasil, não é segredo para ninguém, Eduardo Bolsonaro e eu entendemos que aquele não era o melhor instrumento. Mas, vejam, Trump, por outro lado, entendeu que era, e a gente tem que confiar na liderança do presidente, e acho que, num certo sentido, parece que ele estava correto, porque ele conseguiu trazer o Lula para uma mesa de negociação onde ele tem que implorar para a redução das tarifas e oferecer algo em troca para os Estados Unidos que interessa ao interesse americano, ao mesmo tempo em que tem que suavizar a sua política externa nos assuntos anti-americanos, justamente porque tem uma pressão nacional para a retirada das tarifas. É realmente impressionante como Trump conseguiu. Isso é objetivo. Isso é objetivo, não é uma questão de opinião do Paulo Figueiredo. Como Trump, com as tarifas, conseguiu desestabilizar toda a política externa do Lula e colocá-lo na posição de, com um pires na mão, pedindo alguma coisa. Também, de forma impressionante, fez com que as ações de sanções individuais contra os ministros do STF, e especialmente sanção Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, sequer estivessem na mesa de negociação. Eu ainda não tenho muitos detalhes de como foi essa reunião, e eu estou me referindo à notícia, que eu vou ler aqui no celular, porque saiu no jornal logo antes da gente começar o programa. Bota a notícia do Globo, por favor, Bruno. Lula liga para Trump, pede revogação de outras tarifas e defende a atuação com os Estados Unidos no crime organizado em meio à crise na Venezuela. Chamada durou 40 minutos, segundo o Palácio do Planalto. E aqui eu já começo. Bom, deixa eu ler a notícia e comentar. O presidente Luiz Inácio da Silva telefonou nesta terça-feira para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para pedir a revogação de tarifas a produtos brasileiros. Primeira coisa que fala aqui, não tem. Lembra que
algumas recapitulações. Lula disse que não ligaria para Trump de jeito nenhum alguns meses atrás. Hoje, Lula está com o Pires na mão, ligando para Trump. Até bom. Segundo o Palácio do Planalto... segundo ponto aqui. Ligou para quê? Para pedir a retirada das sanções Magnitsky contra Alexandre de Moraes? Para pedir a retirada das sanções de visto aos demais ministros e agentes públicos brasileiros? Não. Esse assunto sequer está na pauta da discussão. Para pedir revogação de tarifas a produtos brasileiros. Segundo o Palácio do Planalto, a chamada durou 40 minutos e a conversa tratou ainda de combate ao crime organizado. Veja, em primeiro lugar, 40 minutos é uma ova. Obviamente, como as chamadas precisam de intérprete, tudo precisa ser dito 2 vezes. Então, você não tem 40 minutos de chamada, você tem 20. Desses 20 minutos, sabe-se lá quanto tempo, de fato, Trump ficou no telefone com Lula. A gente não viu ainda nada sobre os Estados Unidos. Lula indicou ter sido muito positiva a decisão dos Estados Unidos de retirar a tarifa adicional de 40% a alguns produtos, como carne, café e frutas. Destacou que há outros produtos tarifados que são discutidos entre os 2 países e que o Brasil deseja avançar rápido nessas negociações, diz a nota divulgada pelo governo brasileiro. O Planalto acrescentou que os 2 presidentes discutiram uma atuação conjunta ao crime organizado. O tema entrou em pauta em meio às ações dos Estados Unidos no Mar do Caribe contra as embarcações que supostamente transportam drogas. O presidente Lula igualmente ressaltou a urgência em reforçar cooperação com os Estados Unidos para combater o crime organizado internacional. Quê? Esse é o governo que, quando o Ricardo Pita esteve aqui falando sobre classificação das organizações do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas, o governo que disse que de jeito nenhum? Esse é o mesmo governo? Aparentemente, não. Destacou as recentes operações realizadas no Brasil pelo governo federal com vista a asfixiar financeiramente o crime organizado, isso é obviamente uma piada, e identificou que as operações sequer foram realizadas pelo governo federal, foram realizadas pelo governo do Rio de Janeiro, e com críticas do governo Lula, ou seja, mas Lula ser mentiroso é normal, identificou as ramificações que operam a partir do exterior. O presidente Trump ressaltou total disposição em trabalhar em conjunto com o Brasil e que dará apoio às iniciativas conjuntas entre os 2 países para enfrentar organizações criminosas. Os Estados Unidos vão combater organizações criminosas. Ainda segundo o governo brasileiro, os 2 presidentes consideraram em voltar a conversar em breve sobre o andamento das iniciativas. As operações E acabou, assim, não tem mais nada do governo brasileiro sobre esse assunto. Como o governo brasileiro costuma superlativizar o resultado das conversas, a não ser que o governo brasileiro tenha adotado uma linha discreta e de modéstia, que não é a que vem sendo adotada até agora, talvez essa ligação não tenha sido tão produtiva assim. Eles continuam. As operações na região também servem de pressão contra o regime de Nicolás Maduro na Venezuela. Navios de guerras americanos têm realizado operações em áreas próximas da costa, em regiões distantes das principais rotas de tráfico de drogas, segundo análise de imagens do The New York Times. Aí é The New York Times sendo The New York Times. Vejam que interessante. Eu não tenho, como eu disse, eu não tenho detalhes ainda. Deixa a notícia aí, Bruno. Eu não tenho detalhes ainda sobre essa ligação, não sei, não conversei com as pessoas lá dentro, as pessoas que eu mandei mensagem perguntando, e aí, como é que foi a ligação do Lula? Já tem notícia? As pessoas falaram, not yet, e apesar do Trump, aparentemente, pelo que eu li na internet, ter ido no meu casamento, eu não tenho o telefone do Trump para perguntar como é que foi. Mas mais cedo ou mais tarde eu vou saber, e o que eu puder trazer para vocês, eu prometo que eu vou trazer.